Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos nos saudando, renovando o nosso compromisso, renovando o nosso grupo, renovando a nós mesmos. É tempo de renovação, é tempo de regeneração. Nada mais importante do que nos abrirmos ao novo. Não o novo necessariamente dos hábitos, das redes sociais, das tecnologias, ainda que não haja em si nada de ruim com as novidades do mundo. Mas a grande novidade está em nós mesmos. O autoconhecimento, a autodescoberta, a busca da essência interior, há muito tempo é proclamada por todas as latitudes, culturas, religiões, reveladores, profetas, luminares, como a grande tarefa do ser. Conhece-te a ti mesmo. Estava no oráculo de Delfos, foi assumido por Sócrates, foi assumido por Jesus. E quando Kardec perguntou aos espíritos de luz qual era o grande caminho de evolução espiritual, voltou na mesma linha o conselho, o norte do conhece a ti mesmo. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Que assim seja para todos nós, que sigamos esse norte, esse farol, deixado para todos nós por toda parte. Muito bom, hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos no segmento, no tópico da religião, desse livro, O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, que já estudou diversos aspectos da ciência, da filosofia, e agora está estudando o aspecto da religião. São 411 perguntas e estamos na pergunta 282, já do último tópico da religião. E nesse tópico, hoje, vamos tentar entender a dimensão do Evangelho e do seu fundador, do seu propagador, Jesus Cristo. Qual o tamanho do Evangelho, o papel de Jesus no projeto de Deus? Esse, na verdade, é um tema muito maior do que nós, muito maior do que meia hora para conversar, mas que, como nós nunca tivemos a pretensão da palavra final sobre nada, como nós sempre entendemos esse momento como um estímulo ao momento de cada um, ao estudo de cada um, vamos ver o que Emmanuel traz para essas questões tão graves. Vamos lá? Pergunta número 282. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos seres humanos? Vejamos o que diz o grande instrutor. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício. O Evangelho, então, tem como lastro, tem como base, tem como alicerce o Antigo Testamento. É sobre o Antigo Testamento que se ergue todo o edifício do Evangelho. O próprio Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe seguimento. E o segmento do alicerce é o prédio, não é?
O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas e, como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Jesus e o Evangelho como ferramentas de autoconhecimento e de autotransformação. Desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Não são livros, não são palavras, como supõem os próprios crentes, a palavra, a palavra, a palavra. O próprio Jesus disse: o Espírito vivifica, a palavra mata. A força do Evangelho não é a palavra, mas é o Espírito que a comanda. É o Espírito de Jesus, é o Espírito de transformação das criaturas pelo amor. Não é? Não há uma força tremenda, revolucionária em se falar do amor de Jesus? Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Disse o Mestre, já na parte final da sua missão na Terra, proclamando o novo mandamento. Na verdade, o amor que ele já tinha proclamado, mas agora dando como parâmetro de amor o amor que ele viveu, que ele exemplificou na Terra. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É alentador, não é? Alguns podem achar desanimador pela distância que ainda existe. Mas a distância não deve, que é enorme mesmo, não deve nos desanimar. Porque se estamos no caminho certo, não importa a distância que tenhamos que percorrer, não importam mesmo os pequenos passos que estejamos dando. Pequenos passos, minúsculos, mas na direção certa, são muito melhores do que grandes velocidades na direção errada. Não é? Muito melhor darmos pequenos passos na direção certa. Façamos isso, estimulemo-nos sempre, não é? Pergunta número 283. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, a distância entre a palavra e o Espírito. Jesus, no Evangelho de João, é descrito como o Verbo. O Verbo parece ser uma verdade. Mas quando João apresentou Jesus como Verbo, ele disse, cheio de graça, da graça divina, do Espírito de Deus e da verdade. Vamos ver como Emmanuel nos ajuda a interpretar essa passagem. Antes de tudo, diz ele, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Chamar Jesus de profeta, de luminar, mesmo de governador espiritual,
não consegue abarcar o que Emmanuel chama aqui dos valores divinos da sua hierarquia espiritual. Jesus é maior que a nossa compreensão. Assumamos isso, aceitemos isso e busquemos a nossa caminhada com os nossos pequenos passos. Enviado de Deus, diz Emmanuel, ele foi a representação do Pai, junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. O representante do Pai junto à humanidade. O orientador do amor e da verdade. Continua ele terminando a sua explicação. Diretor angélico do planeta, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Como diretor de uma escola, Jesus tinha diversos educadores e magníficos educadores. Em tese, nenhum diretor de escola, tendo à sua disposição magníficos educadores, iria ele mesmo dar aula, não é? Assim como um diretor clínico de um hospital, possuindo ampla e qualificada equipe de médicos, pelo menos os diretores da Terra não iriam clinicar, intervir, fazer cirurgias. Mas é diferente a lógica de Jesus. Qualquer um de nós, como autoridade da Terra, se faria cercar de assessores que o apoiassem, que fortalecessem o dirigente. Jesus não. Jesus escolheu aquelas almas a quem pudesse mais contribuir como discípulos, a que ele pudesse servir e não ser servido. É uma lógica completamente oposta, completamente diferente. O que ele explicou ao dizer: o médico não vem para os sadios, vem para os doentes. Então, diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, nós, míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas, que nós leremos novamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vejam, amigos, que cidadãos se sentem honrados quando um prefeito visita o seu bairro. Diretores de escola se sentem gratificados quando um secretário de educação vai até a sua unidade. Qual deve ser a nossa apreciação pela presença de Jesus na Terra? Que honra, que oportunidade, que investimento Deus fez em nós. E Jesus fez em nós, porque um espírito do tamanho de Jesus, ele se auto-envia. Claro que
todos nós fazemos, e ele muito mais porque em plena consciência, parte de um grande projeto maior. É isso que o torna grande. O seu amor, a sua integração plena no projeto de Deus. Mas termos consciência disso é um primeiro passo para também, um dia, avançarmos nessa integração o mais plena possível, cada vez mais, até também nos integrarmos ao projeto de Deus. Como disse o Cristo, nós faremos tudo o que ele fez e mais. Confirmando o profeta, ele proclamou: nós somos deuses. A questão do tempo é uma questão de cada um. Conforme vivamos o hoje, determinaremos o tempo da nossa evolução. Mas o destino, o chegar, isso é inevitável. Todos nós desabrocharemos, todos nós realizaremos nossos mais profundos potenciais. E sabendo disso, é que ele veio à Terra, se fez carne, habitou entre nós, apesar de já estar numa condição de estar pleno de graça e pleno de verdade. Lembremos que no trecho citado aqui, João fala que ele esteve entre nós, mas nós não o recebemos, nós não o compreendemos. A passagem é fundamental para percebermos que até hoje nós não entendemos a dimensão do Cristo. Ainda não o amamos de uma maneira purificada. Estamos longe de ter em relação ao Cristo a integração que ele tem em relação a Deus. Nada para desanimar. A criança na educação infantil, que já consegue fazer bolinhas bem redondinhas, ondinhas adequadas e por sobre a linha do caderno, deve se felicitar, porque são essas as tarefas de momento para que um dia consigam escrever letras e depois sílabas e depois palavras, e depois parágrafos e depois livros, teses, revelações espirituais. A cada um de acordo com o seu momento. Ninguém é menor do que os outros. Todos estão vivendo o seu processo de cura, a lição adequada ao seu momento. Cada doente tomando o seu remédio e fazendo o seu tratamento. Não há uma cirurgia melhor que a outra, não há um remédio melhor que o outro. Não há um doente e um aluno melhores que os outros. Cada um vive aquilo que precisa viver. As competições, as guerras são absurdas. Que cada um de nós, compreendendo isso, aceite, se integre, ame, viva a sua realidade, as suas oportunidades, o seu momento. Inesquecível o mantra de Gilberto Gil quando nos ensinou a cantar: o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui, é aqui. E agora,
E agora, sabendo disso, temos toda uma linha, toda uma atitude para viver a vida, não é? Que assim seja. Muito feliz pela presença de todos vocês, por essa vivência, por essa alegria, por essa brincadeira. Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Saudando agora os amigos, Adelaide Dias, Enir Cajazeira, dando seu boa noite a todos, como Marco Aurélio Trindade, como Andréa Santos, a Enir também pedindo vibrações pela saúde da nossa amiga Mônica Silva. Que a Mônica, que é nossa companheira aqui, que merece todas as nossas atenções, todas as nossas melhores energias e vibrações, seja um portal, seja uma ferramenta para nós, à luz do nosso afeto por ela, transbordemos esse afeto, preenchamos-na de afeto, de luz, de saúde e transbordemos para todas as outras Mônicas, todos os outros amigos, todos os outros conterrâneos, parentes, inimigos que estão em nossos corações e mentes e que não estão. Todos eles irmãos, todos eles merecedores da nossa atenção, do nosso amor, do nosso serviço. Um grande abraço a todos, muito prazer em estarmos juntos. Até amanhã.